Salve, pessoal! Sexta-feira, 13 horas, mais uma vez, estamos com o Hora 13 no ar, dessa vez para conversar sobre patrimônio histórico. Já vou pedir para quem está nos acompanhando aí, sexta-feira, 13 horas, por, mais uma sei lá, estão nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube, diz se está chegando legal o som, se está chegando bem a imagem, já vai compartilhando para os amigos aí que querem tratar de patrimônio histórico. Hoje eu vou conversar com a autoridade no assunto, autoridade nacional no assunto, professor Andrei Rosenthal. Tá? Ele é gaúcho, natural de Pelotas, formado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Pelotas, tem mestrado pela URGS, fez doutorado na USP e agora é ex-diretor do IPHAN, que é o Departamento de Patrimônio Histórico, Patrimônio Material e Fiscalização do IPHAN. Diretor do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização do IPHAN, e é um ativista e professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Muito bem-vindo, professor, a este espaço aqui do Canal da Resistência. A gente está, além dos canais do Mandato aqui, quem acompanha pelo Blatz.pt, também pelas páginas do deputado federal Paulo Pimenta e pelo Canal da Resistência. Toda sexta-feira, às 13 horas, a gente traz aqui um momento de reflexão sobre as políticas que estão sendo desmanchadas no Brasil e a resistência que temos que ter, mas, sobretudo, a esperança de continuar pensando em política pública. Afinal de contas, esse dano que está sendo feito com relação ao patrimônio histórico, ele é reparável? Eu já te dou boa tarde e te lanço essa pergunta. Bem-vindo, professor Andrei Rosenthal. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui contigo, batendo um papo, falando sobre patrimônio, que é uma paixão. Ricardo, acho que é um trabalho importantíssimo esse que está sendo feito, de poder abrir espaço numa pauta importante em meio a momentos tão tristes, né? Eu queria começar, antes de te responder e ir direto aí para a tua pergunta, mas eu queria, sem dúvida alguma, acho importante eu começar, primeiro lamentando essa tragédia sanitária que o nosso país está mergulhado e que a gente vê tão pouca possibilidade de encontrar um caminho, né? Todas as nossas esperanças hoje estão na vacina e eu espero que a partir dela, então, nós que poderemos sobreviver, tenhamos condições de reconstruir o país ou reconstruir aquilo que sobrar do Brasil a partir desse governo. E a outra questão é quase uma brincadeira, mas eu quero te pedir desculpas, tu talvez não tenha percebido, mas o cartazinho, né, o material de divulgação dessa nossa fala hoje, né, eu tirei uma fotografia, peguei uma fotografia aqui e mandei para vocês, e depois o pessoal está todo mundo gozando, porque eu estou fazendo propaganda da Nike. Eu quero deixar bem claro, eu fiquei muito constrangido com aquele símbolo que aparece na camiseta. Na verdade, eu escolhi a camiseta pela cor. Eu queria que fosse uma camiseta vermelha, mas não percebi que, indiretamente, eu estava divulgando essa companhia que tanto me envergonha. E me envergonha por vários motivos. O primeiro motivo é porque ela está patrocinando a Copa América, porque ela está patrocinando a camiseta da seleção brasileira, e talvez tu não saibas, e talvez as pessoas que estão me ouvindo não saibam, mas eu sou filho de Aldir Garcia Chilé, o autor da camiseta da seleção brasileira. Então, quando, para nós, da família Chilé, vemos a camisa sequestrada pelo gado e a camisa da seleção sendo vendida, utilizada, e a seleção entrando em campo, provavelmente na minha cidade aqui de Brasília, daqui a uma semana ou 10 dias, para a abertura dessa Copa, isso tudo nos entristece muito. Então, eu não quero ser confundido com garotos de propaganda dessas companhias que só exploram os verdadeiros símbolos nacionais. E aí, então, eu começo a te responder, né? Falando em símbolos nacionais, falando em patrimônio, e é por isso que eu fui convidado, eu quero te dizer que eu vejo com muita preocupação, de fato, todo esse conjunto de movimentos que estão ocorrendo em diferentes instâncias no nosso Brasil, né? Isso fica muito patente quando a gente percebeu
a maneira rápida com que todo o sistema de proteção do patrimônio natural está sendo destruído pelo Ministério do Meio Ambiente, e não é diferente, só que a gente não está percebendo muito claramente ainda o que está acontecendo com o patrimônio cultural no tal Ministério do Turismo. A coisa começou mal encaminhada a partir do momento em que nós perdemos, acabou o Ministério da Cultura. Um país que assume que não tem um Ministério da Cultura, já começa por aí a gente perceber o quanto está errado. E depois botar a cultura no turismo, na mão de pessoas absolutamente qualificadas, e não foi surpresa quando imediatamente toda a estrutura do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, onde eu trabalhei nos últimos 9 anos, até 2019, essa estrutura foi substituída. A estrutura que eu falo de técnicos com formação específica no campo do patrimônio foi substituída por pessoas que não têm a mínima condição. Para vocês terem uma ideia, tu citaste que eu fui diretor do IPHAN. Os diretores do IPHAN hoje têm como qualificação: um é um pastor que inventou a própria religião, um outro é um paraquedista, e a presidente do IPHAN ela é vendedora de pacotes turísticos. Então, a gente percebe só por aí. Eu não conheço essas pessoas, eu gosto sempre de deixar muito claro que eu nem os conheço, mas eu, obviamente, fui ler os currículos, assim como tu me apresentaste a partir do meu currículo, que, de certa forma, eu tenho muito orgulho, ou seja, eu fui formado numa universidade pública, gratuita e de qualidade, que é a Universidade Federal de Pelotas. Eu fiz mestrado numa universidade pública, gratuita, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e fiz doutorado, mais uma vez, numa outra universidade pública, gratuita e de qualidade. Portanto, eu sou o resultado dessa formação e desse país que estava dando certo, desse país que forma seus quadros, incentiva seus quadros, faz os seus quadros se transformarem em professores ou em técnicos trabalhando na preservação do patrimônio. Pois bem, voltemos ao patrimônio. E aí, então, a gente vê essas estruturas sendo absolutamente desmontadas, essas estruturas técnicas, tanto que, para quem costuma trabalhar no IPHAN, a gente costuma dizer que o IPHAN é um órgão de Estado, não é um órgão de governo. Não pode ser um órgão de governo, porque chega um maluco qualquer e acha que tem condições de mexer e trocar tudo. Não tem, porque o IPHAN, assim como o Ministério do Meio Ambiente, CMBio, Palmares, são instituições, no caso, autarquias federais, que tratam de preservar aquilo que é mais precioso para o Brasil, a memória desse país e a identidade do país, ou seja, aqueles bens materiais ou imateriais que, de alguma forma, são selecionados como referências culturais do povo brasileiro e, por isso mesmo, devem ser preservados, para que a gente garanta, a partir do passado, um futuro digno para a população brasileira. E é isso que eu acho que nós vamos ter que fazer, Ricardo. Eu acho que, a partir já do ano que vem, construir plataformas, discutir com os políticos, discutir com vocês, discutir com os nossos deputados, representantes, e incluir nas plataformas dos candidatos a presidente da República elementos estruturais que mostrem e que não representem, em última instância, um cheque em branco. Eu lembro muito bem, durante o período das eleições, quando esse que nos governa, ou que acha que nos governa, se apresentou, o plano de governo dele era um PowerPoint. Eu sou professor e lembro muito bem disso, um PowerPoint. E a gente dizia, mas como é que alguém de sã consciência vai votar num imbecil desse? Pois bem, votaram nele e agora nós estamos pagando um preço com milhares de mortes, com a destruição do país, com a economia em frangalhos, porque apostaram, as pessoas tinham medo do vermelho. A bandeira jamais será vermelha, né? No entanto, as nossas mãos hoje estão vermelhas, de mais de 400 mil mortos
pela Covid e pela ineficiência de um Estado que não coordenou essa política. Bom, eu estou vendo que é perigoso me deixar falar, então, se quiser me pergunta, me interrompe, por favor. Não, sabe que eu gostei muito dessa introdução, essa relação que tem patrimônio também com outras áreas que também estão sendo desmontadas, né, como meio ambiente, como a cultura, de um modo geral. E esse discurso, muitas vezes, de que tem que acabar com os entraves, e muitas vezes o entrave é o meio ambiente, o entrave é o patrimônio histórico. Quando se fala de tombamento, muitas e muitas vezes a imprensa, a grande imprensa mesmo, ela repercute o tombamento como se fosse uma tragédia para os proprietários, quer dizer, alguma coisa que tem que ser acabada, que tem que ser flexibilizada, ou seja, tem que passar boiada. Queria que tu explicasse um pouco para a gente aqui, eu acho que tem muita gente já nos assistindo aqui, eu vi aqui a Rosane Alencastro também é arquiteta, a Lídia Rodrigues, arquiteta, também o Laed, o pessoal nos assiste aqui, tanto pelo Facebook, pelo YouTube, né, o Fernando, alguém pediu aqui para fala um pouco sobre a experiência depois tem uma pergunta, mas o que eu queria que falasse é isso, tombamentos, né, quando fala, determinado bem está sendo tombado, existem várias esferas de tombamento, né, o tombamento municipal, qual é o papel do IPHAN, enfim, dá uma clareada para a gente sobre esse tema que está muito mal falado, especialmente nesse governo. Bom, vamos lá. Então, quando no começo eu falei que o patrimônio cultural é o conjunto daqueles bens que são escolhidos pela população, muitas vezes com apoio de instituições municipais, estaduais e federais, especialmente criadas para isso, esses bens são escolhidos, né, a partir das referências que elas estabelecem com essa população, por reforçarem questões, e eu acho que a palavra correta é essa, reforçar as relações de identidade da população com um determinado local. E aí, então, mais ou menos já fica fácil de entender por que a gente pode falar em bens que têm valor local, e eu posso dizer para vocês, aí de Santa Maria, eu vi a Lídia, minha ex-aluna aqui, a Soteia de Santa Maria, sem dúvida alguma, com grande importância para a cidade, mas eu poderia citar o Clube 13 de Maio de Santa Maria, absolutamente ligado à identidade da luta e dos clubes sociais negros, talvez no Rio Grande do Sul, e aí a gente vai subindo, né? A Vila Belga, o Educandário, ou seja, a importância que esses complexos ferroviários tiveram para o desenvolvimento do próprio Estado e não apenas do município de Santa Maria, portanto, valores estaduais, e, finalmente, aquele conjunto de bens que representam esses valores, mas talvez para o país como um todo. Né? E aí a gente tem alguns exemplos no Rio Grande do Sul que são bastante significativos. Né? O centro histórico da minha cidade, Pelotas, que é patrimônio federal, a ponte que liga o Brasil ao Uruguai, a Ponte Mauá em Jaguarão, patrimônio nacional, o centro histórico de Jaguarão, Antônio Prado, aqui mais na área da Serra do Rio Grande do Sul, com as questões da presença italiana, e, portanto, nós temos essa divisão em instâncias federais, estaduais e municipais, mas o que eu queria deixar muito claro é que essas instâncias elas só existem para que a gente possa estar mais próximo do bem, né? Nós, aqueles que querem preservá-lo, e, sobretudo, em função de uma atividade concorrente, ou seja, o IPHAN pode apoiar o município de Santa Maria naquelas ações de preservação daqueles bens, né? Assim como o Estado deve fazer isso. Então, essas instâncias, elas são instâncias administrativas, mas em nenhum momento significa que um bem não pode ser trabalhado por outra instância. Então, eu acho que a gente tem uma espécie de sistema previamente montado, e a base, no que diz respeito ao patrimônio material, é a lei de tombamento, uma lei de 1937. Eu sei que Santa Maria está rediscutindo a sua estrutura de preservação, né? E aí é fundamental que a gente perceba que mais importante do que ter uma lei é ter funcionando
funcionando e com autonomia um Conselho Municipal de Patrimônio, com representação da sociedade, repito, né? Ou seja, que essa comunidade, de alguma forma, se organize e se faça representar nesse conselho, e aí, no tripé da preservação, a legislação, o conselho e, sem dúvida alguma, um fundo municipal de patrimônio, como existe um fundo estadual, como existe um fundo federal, de maneira que a gente consiga oferecer àqueles proprietários de bens materiais ou aqueles que, de alguma forma, são responsáveis por manifestações imateriais, algum apoio na preservação desses bens que, afinal, a coletividade escolheu para preservar. Então, estou usando o exemplo de Santa Maria, mas esse exemplo, sem dúvida alguma, ele é fundamental e ele deveria estar se desdobrando para o Brasil todo. Ricardo, só antes de me perguntar, eu vi que você está nervoso aí. Tem pessoal aqui que está mandando. Aqui, ó, eu falo um pouco. Falaste da Lídia, que era foi tua aluna. Fala um pouco da tua experiência com a UFSM, né? E aí eu vejo aqui, já tem professor da UFSM aqui, o D'Artagnan, bastante ligado à preservação do patrimônio. Eu acho que a experiência de Santa Maria na minha vida foi importante, também foi certamente para os alunos, porque de 1995 a 2002, a gente estava em Santa Maria exatamente no momento de consolidação e fundação do curso de arquitetura da Universidade Federal. Tá? Então, o que a gente imaginou que tinha que fazer? Não tinha que construir um curso de arquitetura como era de Brasília, do Rio, de São Paulo. Não, a gente tinha que ter um curso que tivesse a cara de Santa Maria e de sua região. Eu acho que um pouco a vocação da Universidade de Santa Maria sempre foi essa, né? De dar respostas nacionais a partir das questões locais. E a gente fez muito isso trabalhando com os alunos, com o patrimônio de Santa Maria e da região da Quarta Colônia, né? E aí a gente trabalhou incessantemente, um negócio maluco, em cima eu chamava naquele momento de mancha ferroviária, o pessoal ficava nervoso, não gostava de chamar de mancha. Não chama de mancha ferroviária, parece uma doença. Mancha ferroviária porque ela marca de uma forma total e para sempre a história de Santa Maria, o desenvolvimento dessa cidade, o desenvolvimento dessa região. E vejam, e aí eu volto um pouco até na pergunta anterior, o patrimônio para uma cidade como Santa Maria, ele tem que ser encarado por todos, e particularmente pela administração, como um ativo, como um fantástico ativo que uma prefeitura pode disponibilizar, pode dispor para construir as suas políticas, todas as suas políticas. O patrimônio ele está entre todas as políticas. As políticas de, vamos lá, planejamento urbano. Como é que faz planejamento sem considerar a preservação da cidade? Como é que faz planejamento ambiental sem trabalhar com o cultural? Como é que faz as questões de acessibilidade em geral, mobilidade urbana, sem considerar o patrimônio? Então, quando eu digo ativo, é isso, porque uma cidade como Santa Maria, ela foi uma cidade indígena, lá no primórdio, ela foi uma missão jesuítica, uma fazenda missioneira, depois ela recebe, finalmente, então, os primeiros contingentes de demarcação de território, ou seja, uma cidade militar, uma cidade italiana, uma cidade alemã, uma cidade judaica, está aí, ali no lado, o exemplo de Philipson, experiência pioneira de colonização judaica no Rio Grande do Sul, simultânea da Argentina. É uma cidade, portanto, também judaica, uma cidade negra, uma cidade universitária, uma cidade ferroviária, e depois ela se desdobra ainda novamente em cidade militar, tanto com a aeronáutica e a presença do exército, mas principalmente uma cidade universitária. E isso é um ativo. Isso tudo está presente nas ruas de Santa Maria. Basta andar na avenida da cidade e olhar o conjunto extraordinário de arquitetura Art Deco que Santa Maria tem. Eu pergunto para ti, Ricardo, o que a Prefeitura Municipal de Santa Maria está fazendo em relação ao patrimônio Art Deco único
dessa cidade. Pois é, eu já ia entrar nesse assunto, viu, professor? Porque, veja bem, eu sou um santamarense, nasci aqui, e eu fui descobrir o que era Art Deco há pouco tempo. Quer dizer, essa que é talvez uma das maiores linhas contínuas da América Latina de Art Deco, está encravada no centro de Santa Maria até pouco tempo. Eu que estudava aqui, morava aqui, não era nem destacado. Conta um pouco dessa importância da Art Deco, como que ela chegou, e a importância de ser preservada, a importância de ser potencializado o seu aspecto cultural. Vamos lá. O Art Deco, no fundo, Art Deco é um nomezinho, né, no diminutivo de arte decorativa, tá? E temos uma grande, importante exposição internacional em Paris, em 1925, em que os pavilhões dessa exposição francesa, internacional, eles foram construídos numa arquitetura muito simplificada, com os volumes geométricos, com a sua decoração bastante geometrizada, e que se assumiu como a primeira arquitetura moderna. Vejam, década de 20. Então, o Art Deco é arte decorativa e moderna e industrial. Por quê? Porque a gente tem os galpões, não, os trens Pullman, tem os transatlânticos, tem os aviões, ou seja, os primeiros grandes carros desenhados dentro dessa modernidade, e isto vai chegar na década de 30, exatamente depois do primeiro momento da chegada da ferrovia em Santa Maria. Veja que, acho que, se não me engano, a Vila Belga é de 1909, se não me engano. Então, imagina o que é, da Praça de Santa Maria, a cidade crescendo em direção à estação férrea na sua avenida principal, e todos os prédios, obviamente, novos, modernos e Art Deco. Mais tarde, na década de 30, 1938, Santa Maria recebeu uma exposição, né? E em Porto Alegre foi feita uma outra exposição, que é do centenário da Revolução Farroupilha. Tudo isso difundiu essa linguagem, e essa linguagem é isso, ou seja, muita simplificação na decoração, muita simetria na organização dos volumes e muitos elementos geométricos ou geometrizados. As sacadas de canto, né? As sacadas em curva, que acho que ainda ilustram a avenida aí em Santa Maria, e um conjunto importante de outros edifícios, né? Não só da avenida. Portanto, vejam, é o momento de progresso, de desenvolvimento da cidade que fica marcado na sua história. E assim nós vamos tendo outros. Quando chega a universidade, a fundação da universidade, a gente vai ter o prédio da antiga reitoria, a gente vai ter depois o crescimento em altura com Saperinha, e assim por diante. Isso tudo está marcado na cidade de Santa Maria, e eu repito, isso tudo é um ativo. Tá? É um ativo de qualidade de vida. Tá? É um ativo de qualidade de vida. As pessoas têm que perceber que bom que Santa Maria tem um patrimônio tão rico, e a partir desse patrimônio tão rico, a gente é capaz de garantir qualidade de vida no futuro. Tá? E aí depois a gente volta a discutir o que eu estou chamando de qualidade de vida, com as questões de turismo também, que eu acho que são importantes. Olha aqui, professora, a sua aluna, a arquiteta Lídia Rodrigues, fala aqui, ó, tem o edifício Deco na Rua do Acampamento, com a BITS de 1928. Também tá aqui vendo? Um grande... passaste por Santa Maria e deixaste muitos amigos. Aqui o Paulo Conceição. Grande André, obrigado pela contribuição dada à Vila Belga. Santa Maria agradece. Tá? Paulo Conceição... Mas, assim, não, só para deixar claro, né? A Lídia, minha ex-aluna, né, que está fazendo um trabalho lindo de recuperação. Outro dia eu assisti o filme, é um lindo trabalho de recuperação da arquitetura Art Deco, faz todo sentido. Veja, 1925 em Paris, batismo do Art Deco internacional, já em 28, Art Deco em Santa Maria. E, por outro lado, o meu amigo Paulo Conceição, ele sim, tá? Uma das principais pessoas responsáveis pela preservação da Vila Belga. Se hoje Santa Maria tem a Vila Belga tombada pelo estado do Rio Grande do Sul, boa parte se deve ao trabalho de Santa Maria, do Paulo Conceição, com quem? Com a comunidade, com os moradores, com os ferroviários, com a família ferroviária, com as pessoas que amam o tema do patrimônio ferroviário
e que o Paulo Conceição soube liderar e soube aproximar. Pessoal, hoje aqui no Hora 13 a gente está recebendo o professor Andrei Rosenthal, que é um arquiteto e urbanista, professor lá da Universidade de Brasília, já com passagem aqui por Santa Maria, que estamos conversando sobre patrimônio histórico. No início da nossa conversa, falaste aí de o patrimônio é uma forma de reforçar as relações, né? Reforçar as relações da própria comunidade. Como é que se enfrenta? Muitas vezes eu ouço de gente que fala assim, cara, o que nós vamos preservar isso aqui? O que nós vamos preservar? Quando é que começa a preservação? A gente está preservando coisas do passado e valorizando o passado. E o que a gente está fazendo hoje? A gente está construindo coisas hoje para ser preservadas no futuro? De que forma que a gente está construindo também o patrimônio histórico do futuro? Porque também tem um pouco disso, né? Bom, vamos lá. Essa coisa da preservação, ela começa há muito tempo atrás. Eu vou contar uma historinha aqui de novo, mas eu acho que ela é muito emblemática. Ela começa com a Revolução Francesa. Todo mundo já ouviu falar na Revolução Francesa e todo mundo sabe que no famoso 14 de julho, né, os franceses, revoltados com a estupidez da monarquia francesa, invadiram e começaram a destruir vários palácios franceses. A famosa queda da Bastilha é um a Bastilha, uma antiga prisão, e que era um símbolo da realeza naquele momento, foi um exemplo. Mas ela não foi única, né? Muitos e muitos bens da monarquia francesa foram incendiados e destruídos a partir de então. Pois bem, logo depois do momento de terror, ou seja, do momento em que a Revolução começa a dar os seus frutos, os franceses, que eu acho que ignorantes nunca foram, perceberam que eles não estavam destruindo e incendiando o patrimônio da monarquia, mas o seu próprio patrimônio, a sua própria história. Então, a história da preservação contemporânea começa na Revolução Francesa, quando os franceses, pós-revolução, portanto, já na democracia que estava sendo construída naquele momento, eles passaram e constituíram, inclusive, um sistema de preservação com inventário do patrimônio, e daí, entre outras coisas, mais tarde, inclusive, vai surgir o que a gente costuma ir visitar, que é o Louvre, né? Que é o Museu dos Franceses. Bom, no Brasil, a coisa dá um pulo e vai só aparecer de fato e concretizar em 1937, no governo do Estado Novo do Getúlio, né? Com grandes intelectuais, tá? Com Rodrigo Melo Franco de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, só gente de altíssimo nível. Imagina, Ricardo, o que essas pessoas estão nos seus respectivos túmulos achando das pessoas que estão dirigindo o IFAM hoje, né? Ou seja, a nata da intelectualidade brasileira da década de 30, junto com os modernistas brasileiros, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e outros, esse pessoal todo se reúne no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 37, e passam a preservar o quê? Ouro Preto, Diamantina, Cerro, São João del Rei, as chamadas cidades históricas. Aqui no Rio Grande do Sul, em 1937, já está o Lúcio Costa para preservar São Miguel das Missões, as ruínas de São Miguel das Missões, ou seja, a gente começa, então, a preservar os elementos do passado para garantir o futuro dessa nação que em 30 se renovava. Bom, isso seguiu, né? O IFAM cresceu, o IFAM se desenvolveu, outros intelectuais importantes, Aloysio Magalhães, para citar apenas um, vieram a contribuir na evolução dos conceitos de patrimônio, e finalmente a gente chega hoje nessa situação muito constrangedora, mas com uma esperança muito grande, porque quem foi meu aluno, já que tem vários alunos aqui assistindo, vão lembrar que eu sempre disse que a gente tem que preservar, mas a gente tem que permitir que as gerações do presente construam ou deixem a sua contribuição no patrimônio. Ou seja, que que os novos arquitetos, que os novos engenheiros, os construtores de hoje, de alguma forma, realizem elementos e construam elementos de qualidade para que a gente tenha, no futuro, também o desejo de preservar esses bens.
Eu vou te dar alguns exemplos, né? O Teatro de Santa Maria, que é um teatro que já sofreu uma intervenção contemporânea, aquela cobertura e tudo mais, segue sendo um elemento digno de preservação. Eu acho que Santa Maria já devia ter atentado ou despertado para a necessidade de cuidar melhor ou preservar alguns elementos da cidade universitária, né? Do campus universitário da Universidade de Santa Maria, que é uma arquitetura mais contemporânea e, de certa forma, é importante para a identidade dessa cidade. E assim por diante, né? Eu sou daqueles que defendo sempre duas questões. A primeira questão é a seguinte: prefeito, não fique preocupado com o turismo na sua cidade. Faça a sua cidade ser boa para o cidadão. Se a cidade tiver calçada, se a cidade tiver acessibilidade, se a praça estiver limpa, iluminada, segura, se as pessoas gostarem de andar na sua cidade, pode ter certeza que vai ter muito turista. Se inverter e achar que vai ter que construir coisa para atrair turista, os turistas vão para as coisas originais. Tá? Eles vão para onde, de fato, está oferecendo qualidade. E a segunda, vou dizer, o segundo mantra que meus alunos já ouviram eu falar é esse, ou seja, que a gente tem que defender sempre, sempre uma arquitetura de qualidade. A gente não pode esquecer que o arquiteto é aquele que constrói o individual, ou seja, ele constrói um prédio, mas ele pode comprometer o todo. E é muito difícil um arquiteto enterrar o seu erro. O seu erro fica para gerações. Então, a gente não pode imaginar que a gente está fazendo qualquer coisa. A gente não está fazendo qualquer coisa. No fundo, a gente está construindo a cidade. E a cidade é o bem mais coletivo que o ser humano até hoje conseguiu construir. E é o nosso mais precioso bem cultural. Então, essas duas questões são fundamentais. Não tem que pensar em turismo, tem que pensar em qualidade. E essa qualidade tem que estar também presente na arquitetura. Professora, a gente estava falando aqui agora há pouco a resistência ao desmonte da política de patrimônio que tem no Brasil, né? O que, no final das contas, não só pela qualificação ou desqualificação dos gestores, mas o que está sendo realmente perdido pelo Brasil? Quer dizer, tem retrocesso e como que a gente vai correr atrás? Existe a possibilidade... Falaste aí no início a importância de ter um arcabouço jurídico e com conselho, com fundos, nos municípios, sabe? Que tudo que o governo federal faz, ele acaba replicando nos municípios, né? Se tiver uma política forte de patrimônio histórico nacional, isso encoraja os municípios a criar suas próprias legislações, a proteger o seu patrimônio. Esse momento, existem... O que eu digo é esse exemplo que está sendo dado pelo governo federal, ele está causando ainda mais estrago ou está impedindo o desenvolvimento das cidades. Aqui em Santa Maria, um pouco antes da nossa conversa, eu sou o relator agora, está na Câmara de Vereadores, a reconstrução do Conselho de Patrimônio Histórico, a instituição de um fundo e justamente uma lei também, a terceira lei, que diz o que é patrimônio histórico, né? Porque deixar muito claro. Qual é o exemplo que o governo federal dá e não dá, né? E como que de que maneira que o senhor está vendo as políticas públicas de patrimônio histórico também nos municípios, né? Bom, acho que aí a gente tem que ver pelo menos duas questões muito importantes. A primeira é, a partir do momento em que o governo federal acabou com o Ministério da Cultura, a partir do momento em que ele desmoraliza as atividades do Ministério do Meio Ambiente, ele abandona as atividades do IPHAN no turismo, né, e praticamente liquida com a Fundação Palmares, ele está sinalizando para todos os municípios do Brasil que esses temas não são importantes. E isso nós já constatamos. Tá? Esse desmonte já aconteceu. Imediatamente, vários e vários estados brasileiros acabaram com as suas secretarias estaduais de cultura e muitos municípios do Brasil acabaram com as pastas secretarias municipais de cultura ou associaram a cultura à indústria e comércio, a cultura ao turismo ou a cultura e esporte, ou seja, dando essa rebaixada geral
na cultura do país. Ou seja, não é tema que interessa. Tá? Então, esse eu acho a primeira desdobramento de uma ação desastrosa do governo. E a outra é vergonhosa, e essa a gente tem dados suficientes, eu não tenho aqui de cabeça, mas esses dados é a questão financeira. Tá? Vocês imaginem o que significa, vou pegar um exemplo hipotético qualquer, uma igreja que está mal conservada, mas está funcionando. E aí o IPHAN, então, diz, nós vamos restaurar essa igreja. E aí essa igreja é fechada, e ela é destelhada, e essa igreja, então, entra no processo de restauro. E, de uma hora para outra, não tem mais dinheiro. De uma hora para outra, não se tem mais antigo programa Monumenta, de bons tempos, mas não tem mais o PAC das cidades históricas, e o IPHAN não tem dinheiro para a obra. Não paga mais as empresas, não paga mais os fornecedores, e o pior, abandona o patrimônio em todo o país. Tá? Então, esse talvez seja o mais cruel. E aí eu tenho que dizer que esses bens que a população escolhe, como eu disse lá no começo, como suas referências culturais, eles são únicos. Perdeu a Catedral de Santa Maria, só construindo outra. Será uma nova, mas não será a Catedral de Santa Maria com as pinturas do Locatelli. Se perder a Vila Belga, pode construir um conjunto habitacional. Será um novo conjunto habitacional, mas não será a Vila Belga. Ou seja, não há como repor o patrimônio cultural. Assim como o meio ambiente, quando a gente perde total, os bens culturais, eles não têm reposição. E nós perdemos esses elementos para sempre. E, portanto, enfraquecemos a nossa memória e deixamos a nossa identidade cada vez mais pobre e passamos nós, comunidade, a ser suscetíveis a qualquer tipo de influência, a qualquer tipo de idiotice estrangeira. Tá? Ou seja, nós passamos a valorizar aquilo que é do outro e não aquilo que é próprio. Então, a conta que o governo Bolsonaro vai apresentar para o patrimônio, mas para o país como um todo, a partir do ano que vem, é incalculável. Nós estamos perdendo aquilo, repito, que nos fortalece, aquilo que nos identifica e aquilo que diz respeito à memória como brasileiros, como gaúchos e certamente como Santa Maria. Professor, eu sei que é difícil às vezes fazer essa relação, mas nós regredimos, né? Tinham políticas públicas que estavam avançando, e imagino que, por mais que estivéssemos avançando, ainda tinha muito para avançar, né? Tinha muitos degraus para avançar, mas voltamos alguns tantos, né? Isso, em algum momento da história brasileira, tinha ocorrido desde 37, falaste aí, desde 37, que o Brasil passou a Teve um cuidar. momento na história do patrimônio brasileiro, ou seja, de 37 até agora, portanto 83, 84 anos, só um momento foi tão terrível quanto esse, mas foi um momento curto, que foi do Collor de Mello. O período Collor de Mello, que foi outro louco, conhecido, né, historicamente já tem o seu local na lixeira da história, o Collor de Mello ele fechou o IPHAN. Ele fechou o IPHAN, né? E aqueles que defendiam a preservação do patrimônio foram para o Supremo Tribunal, e o Supremo Tribunal determinou que as estruturas de patrimônio fossem reconstruídas. Né? Naquele momento do Collor, por exemplo, o Rio Grande do Sul perdeu o escritório técnico do IPHAN em São Miguel das Missões e perdeu o escritório técnico do IPHAN em Antônio Prado, ou seja, esses municípios, esses bens, ficaram literalmente abandonados. Tá? Então, mas foi uma história, ela é diferente. Né? Talvez o único ponto em comum seja a loucura dos dois presidentes, né? Mas, e a crueldade das ações por eles cometidas. Tomara que não seja o ponto comum que esse atual vá parar no Senado Federal também, né? Não, esse terá que parar
A minha esperança é que ele pare na cadeia. Tá. Internacional, né? A gente estava falando, já está encaminhando para o final, mas eu não quero deixar de perguntar. Falavas, então, da importância da queda dos investimentos e do mau exemplo, né? Mas quando a gente fala de tombamento, muitas vezes existe o tal de destombamento, e essa ferramenta está sendo utilizada, quer dizer, até que ponto que alguma coisa foi tombada e de repente vem um governo e diz, não tem mais valor. Vou te dar uma resposta muito honesta, Ricardo. Essa não é uma pergunta que se faça, viu, Ricardo? E por que essa pergunta não deve ser feita? Porque esse pessoal que está na atual administração do país é tão ignorante, mas ele é tão ignorante, o nível é tão baixo, que eles não sabem que só o presidente da República, por lei, só o presidente da República tem autoridade para destombar alguma coisa. Não adianta ter conselho, não adianta. Depois de tombado, só o presidente da República. E mesmo assim. É um perigo maior ainda para nós. É por isso que eu estou dizendo que não se deve fazer essa pergunta. Né? Porque, mas mesmo assim, para destombar alguma coisa, o presidente da República tem que justificar um alto interesse nacional. Ou seja, eu só posso, sei lá, destombar um bem porque eu vou construir sei lá, uma ponte que vai unir o país, uma coisa, ou, sei lá, uma grande justificativa de cunho nacional para autorizar o destombamento de um bem no país. Professor Andrei, já estamos caminhando para o final aqui dessa nossa primeira conversa. Essa conversa passa muito rápido. Não, eu fiquei muito feliz aqui porque traz uma expectativa. Nós estamos num mandato aqui em Santa Maria, um mandato de vereador, que é o meu primeiro mandato, tá? Mas é um mandato completamente comprometido com a defesa do patrimônio histórico, né? E cultural. Porque, de fato, se a gente não fizer essa resistência também nas câmaras municipais, onde se faz política, também por aqui vai passando a boiada. É aquele mau exemplo que vem de cima. Quero te agradecer aqui, te deixar fazer as considerações necessárias, mandando um abraço aqui para o pessoal que está continuando nos assistindo e replicando aqui, Laédio, Fernando, Roberto, a Elisa, a Lonita, o Paulo Conceição, mais uma vez, mandando mensagem, a Lídia, um abraço para todo mundo que nos acompanhou, quem gostou da conversa. Professor Andrei, satisfação em tê-lo aqui. Joia, eu queria agradecer mais uma vez, né? Agradecer o pessoal que está nos assistindo, mandar um abraço, né? Eu estou lendo aí o nome deles e muitos são queridos amigos. Quero dizer que, embora a fala seja empolgada, e pela primeira vez eu fui apresentado como um ativista, eu quero agradecer essa qualificação, né? Que foi incluída no meu currículo a partir de hoje. Estou me comportando como tal e eu acho que cada vez mais cabe cada um de nós assumir essa posição de ativista e, como um louco, trabalhar no sentido de preparar a reconstrução do país. Né? Eu tenho muita esperança que as coisas comecem a mudar, e essa mudança vai ter que ser a partir da eleição. Afinal, a gente defende uma democracia, vamos para ela e vamos vencê-la e vamos reconstruir esse país. E talvez, tomara que um dia, Ricardo, eu volte a ter uma conversa contigo, orgulhoso do IPHAN, orgulhoso da administração do país e orgulhoso daquilo que nós, como população brasileira em geral, fomos capazes de fazer depois de um período tão triste e de um período de tanto desatino e que eu não sei, te confesso, tenho dificuldade de caracterizá-lo. Portanto, um debate, uma conversa como a que tu estás promovendo hoje, eu acho que mostra que existe gente capaz e comprometida com esse país. Muito obrigado. Valeu, professor Andrei. Olha aqui, continuam chegando as mensagens aqui. A Lídia ainda falou aqui, ó, até vou botar aqui no ar. Ó, foi curta, mas deu para matar a saudade das aulas do Andrei. Pessoal, toda sexta-feira a gente está aqui para conversar sobre política, sobre esse viés. Né? É o canal da resistência, temos que resistir a essas políticas nefastas que estão sendo apresentadas pelo Bolsonaro, mas tem muita coisa boa sendo pensada para nós retomarmos
um país mais participativo, com inclusão, e sobretudo com diversidade. Professor, muito obrigado. A gente encerra por aqui. Quem gostou, dá like, curte, compartilha, tá? E mostra para os amigos que uma conversa dessa, sexta-feira que vem a gente está de volta.